eterno Pai celestial. Senhor da glória, a palavra é tua, não é minha. Ó Deus, que o Senhor possa entrar em cada coração, em cada vida, que o Senhor possa falar poderosamente, Senhor. Porque esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor venha fazer o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, recebendo de ti e ouvindo a tua palavra, Deus. Faz aquilo, ó Deus, que tu queres fazer nessa noite aqui nesse lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? 14:12. Gênesis 14:12 diz assim. Também o título aqui dessa parte é Ló é levado cativo. O título é Ló é levado cativo. Aí diz assim, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, arrumou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Versículo 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Pode sentar em nome de Jesus. Eu li um texto aqui, mas o que eu quero falar é sobre o texto, uma parte que nós não lemos. Nós lemos esse texto aqui, mas eu quero falar de algo que nós não lemos. Sabe o que Deus quer tratar conosco nessa noite? Sobre caminho. Sobre caminho. Deus quer tratar conosco nessa noite sobre caminho. A Bíblia vai relatar, antes de chegar nesse texto que a gente está lendo, a Bíblia vai relatar que chegou uma certa ocasião, um certo momento, que Ló, ele teve que tomar uma decisão. Ló, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que escolher um caminho. Não dava mais para ele andar do lado de Abrão. E a Bíblia vai relatar que ele teve que abrir, ele teve que escolher para onde ele queria ir. E a Bíblia vai falar que Ló, ele olha para um lado, ele olha para outro, ele faz um apanhado do terreno, ele faz um apanhado daquilo que ele está vendo. E ele olha para um lado, vê aquilo que agrada os olhos dele. Ele olha para o lado e vê aquilo que satisfaz o coração dele. E a Bíblia fala que Ló, ele decide ir para aquele lugar, para aquele caminho que está agradando a ele, aquele caminho que está satisfazendo a ele. Ló, ele decide tomar esse caminho. E aí passa-se essa fase, nós chegamos nesse texto que nós lemos, aonde diz que nesse caminho que Ló tomou, nessa decisão que Ló fez Ló viver uma vida de sofrimento. Fez Ló ir para um lugar aonde Deus não estava naquele lugar. Fez Ló tomar a decisão errada de ir para onde agradava, de ir para onde os olhos dele se agradaram, da onde o coração dele se agradou. E a Bíblia vai falar que Ló, ele toma esse caminho, ele entra nessa terra e Ló vive uma vida de sofrimento. A Bíblia vai falar que Ló é um homem rico, porque ele teve que se apartar de Abrão, porque os dois eram muito ricos. E a Bíblia fala que Ló, ele entra nessa terra e diz que tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, a sua fazenda. Ou seja, Ló, que era rico, perdeu tudo, foi tudo aprisionado, confiscado pelo inimigo. Por quê? Porque Ló tomou a decisão de ir para o caminho errado. E nessa noite,
É isso que Deus quer tratar conosco nessa noite. É isso que Deus quer falar comigo, contigo nessa noite. Qual caminho você tem tomado? Não adianta, tem uma hora que você tem que decidir. Tem uma hora que você tem que decidir. Sabe por quê? Porque o desespero toma conta. A preocupação é tamanha e você acaba tendo que tomar a decisão de escolher um caminho. Você tem que tomar a decisão de escolher um caminho. E sabe, Ló decidiu o caminho que não era o caminho certo de tomar. Aí viveu uma vida de sofrimento. E quem sabe, se hoje nós não estamos sofrendo por decisões erradas. Quem sabe se hoje nós não estamos vivendo uma vida de dificuldade porque tomamos caminhos errados. Quem sabe se hoje nós não estamos enfermos porque tomamos decisões erradas. Quem sabe se hoje não se está trabalhando? Quem sabe se hoje não tem nada na despensa dentro de casa? Quem sabe se hoje está sofrendo com a família, está sofrendo com o filho, porque se tomou a decisão errada? Quem sabe? Quem sabe? Tomar a decisão errada leva a ter uma vida de dificuldade e sofrimento. E quando você toma o caminho errado, você é aprisionado. Quando você toma o caminho errado, o diabo bagunça com a tua vida. Quando você toma o caminho errado, aquilo que é teu, ele te toma. Aquilo que te pertence, ele te toma. Ele te toma a tua família, ele te toma os teus filhos, bota nas drogas, bota no tráfico, ele te toma aquilo que você tem, ele te toma o teu trabalho, ele te toma o teu dinheiro que está no banco. Às vezes você passa uma vida toda economizando, quando você foi ver, você não tem mais dinheiro nenhum. Por quê? Porque tomou-se o caminho errado. E sabe qual é a importância? Sabe o que é o mais incrível que a gente lê no texto? Você procura nesse texto aqui que fala sobre Ló, você não fala que Ló é um homem que vivia uma vida de pecado. E Ló não andou com qualquer um, Ló andou com Abraão. Então ele aprendeu a fazer o que é certo. A Bíblia não fala que Ló perdeu tudo porque ele pecou. A Bíblia não fala que Ló perdeu tudo porque ele adorou outro Deus. A Bíblia não fala que Ló perdeu tudo porque ele arrumou um despacho na encruzilhada. A Bíblia não fala que Ló perdeu tudo porque ele largou os caminhos do Senhor e foi viver a vida dele longe de Deus. Não, a Bíblia não fala que Ló vivia em pecado. A Bíblia só fala que Ló escolheu o caminho errado. Pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, pode ser quem for. Se tomar o caminho errado, sofre. Se tomar a decisão errada, sofre. Se tomar um caminho que não é para ser tomado, vai viver uma vida de sofrimento. Vai viver. E isso aconteceu com Ló. Isso aconteceu com Ló. E nós temos que estar atentos. Sabe por quê? Porque aquele que toma o caminho certo, como Abraão tomou, aquele que toma o caminho certo tem uma vida abençoada. Aquele que toma o caminho certo, o diabo não prende. Aquele que toma o caminho certo, a macumba não pega. Aquele que toma o caminho certo, a enfermidade vai embora. Aquele que toma o caminho certo tem condição de ajudar aquele que está no caminho errado. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ló foi preso, Ló perdeu tudo. Quem foi lá resgatar ele? Abraão. Sabe por que Abraão foi resgatar ele? Porque Abraão estava no caminho certo. Se você toma o caminho errado, se você toma a decisão errada, você não tem condição de ajudar ninguém e vive uma vida desgraçada. Agora, se você toma a decisão certa, se você toma o caminho certo, você, além de ser abençoado, você tem condição de ajudar aquele que está aprisionado na mão do diabo. Aquele membro da tua família que está nas drogas, você tem condição de ajudar.
Aquele filho que está no tráfico, você tem condição de ajudar. Aquele primo que está desempregado, desiludido, desesperado, você tem condição de ajudar. Por quê? Porque você tomou o certo. Não foi o que aconteceu com Ló. Deus não interferiu em nada. Sabe por quê? Nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Quer fumar um charuto e acendeu, colocar o despacho na esquina? Vai. Quer adorar o diabo? Vai. Quer não adorar ninguém? Quer ser ateu? Seja. Deus não vai interferir na tua escolha, no teu caminho. Ele vai deixar você tomar o caminho que você achar que é melhor para os teus olhos. Ele vai deixar você tomar o caminho que é melhor para o teu coração, aquilo que te agrada, aquilo que te agrada, ele vai deixar você tomar. Só que quando se toma o caminho errado, quando se toma a decisão errada, a gente começa a sofrer. A gente começa a ter uma vida de dificuldade, de dor, uma vida amarrada, uma vida presa. A gente não consegue fazer o que quer. A gente não consegue ter dinheiro para fazer aquilo que é necessário se fazer. A gente começa a passar dificuldade, a gente começa a passar perda, a gente começa a passar uma série de coisas que não deveríamos estar passando. Sabe por quê? Porque tomamos um caminho errado. E o pior que acontece que às vezes a gente toma um caminho errado pensando que ainda era Deus que estava no caminho. Muitas vezes acontece isso. Às vezes fala assim, não, foi Deus tocou no meu coração. Não, Deus está no negócio, Deus está e está só tomando cipuada, e está só apanhando, e está só. Deus não vai mandar você para um lugar que você vai sofrer. Deus é maluco. Ele não vai mandar você para um lugar que você vai perder aquilo que você já ganhou. Não vai mandar. Se você está em prosperidade, se você tem crescimento, de repente a tua vida afunda do nada, não foi Deus que mandou você para esse caminho. Se eu tinha saúde, se eu tinha vida financeira bem boa, se eu tinha trabalho, eu tomo um caminho, eu tomo uma decisão, e eu começo a perder minha saúde, começo a ficar doente, começo a ter problema, eu perco o meu emprego, perco o meu trabalho, perco o meu sustento, irmão. Caminho errado traz desgraça. Caminho errado traz morte. Caminho errado traz sofrimento. Caminho errado traz dor. Caminho errado traz problema. Caminho errado traz. Caminho errado traz. Então, o que Deus quer tratar conosco nessa noite é: qual caminho nós estamos tomando? Qual caminho? Qual caminho que nós estamos tomando? Quais são as decisões que nós temos tomado para a nossa vida cotidiana? Quais são as decisões que nós temos tomado? Quais são as decisões que nós temos tomado? Ló teve que decidir. A nossa vida não tem essa, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que decidir tudo. A gente tem que se decidir aonde vai morar. A gente tem que decidir se a gente vai comprar ou não comprar alguma coisa. A gente tem que decidir se a gente vai abrir um negócio ou não vai. Se a gente vai trabalhar de carteira assinada ou não vai. Se a gente vai casar ou não vai. A gente tem que passar uma vida de decisão. A nossa vida é vida de decisão. E decisão errada acaba com a gente. Decisão errada faz o barco afundar. Decisão errada faz a gente sofrer. E isso a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Só
que aquele que toma o caminho certo, a direção certa, aonde Deus se encontra, esse, além de viver uma vida abençoada, ele ainda ajuda quem está ele ainda ajuda quem está no caminho errado. Ele ainda tem condição de ajudar quem está no caminho errado. Ele ainda tem condição de ajudar aquele que está perdendo tudo com o diabo. Ele tem condição. Por quê? Porque ele está no caminho certo. Porque ele tomou a decisão certa de estar no caminho certo. Você decide. A gente decide, irmão. Né? A gente decide. Onde é que eu vou estar? Eu posso estar hoje no culto de segunda-feira na igreja, eu posso também estar numa balada, como posso estar num happy hour, como posso estar em outros lugares que não seja a casa de Deus. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho minha decisão de tomar o caminho que eu quiser. Mas acontece que dependendo do caminho que nós tomamos, nós sofremos. Nós sofremos. E Ló sofreu naquele lugar. Ló, se você for ver, ele não teve vida mansa naquele lugar não. Não teve vida mansa não. Porque ele escolheu o caminho que agradou os olhos dele. Por isso que a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que, né, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não é guiado por aquilo que a gente vê. A Bíblia fala sobre isso. Nós não somos guiados por aquilo que a gente vê, porque muitas das vezes o que a gente vê nos agrada, mas é caminho de morte. Muitas vezes aquilo que a gente vê é bom aos nossos olhos, mas são caminhos que nos levam para a destruição, para a desgraça. E aí quando vai ver, já está todo amarrado de corda, já está com a vida toda arrebentada, está com a família toda quebrada, está com a vida financeira no fundo do poço. Sabe por quê? Porque tomamos caminhos errados, a qual Deus não quer que venhamos a tomar. A gente escolhe ser fiel a Deus ou não, dizimar ou não, ofertar ou não. A gente escolhe ir para a igreja ou não. A gente escolhe muitas coisas na nossa vida. E essas escolhas nos levam para a bênção ou para o sofrimento. Não tem meio termo. Ou nós somos abençoados, ou Deus está com a gente, ou Deus está abençoando, ou nós estamos em sofrimento. Porque assim é na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre duas situações, bênção e maldição. Ou nós somos abençoados, ou nós somos amaldiçoados. Não tem uma terceira opção. Não tem uma opção mais ou menos. Meia-meia. Não tem. Ou é ou não é. E nessa decisão, os caminhos são dois. E Ló, ele escolheu o que ele queria fazer. Ló escolheu para onde ele queria ir. E aí, ele foi para o lado que agradou os olhos dele, porque não era um homem de pecado, era um cara que estava com a vida errada. E falou, onde eu fui, Deus me abençoou. A direção que eu tomar, Deus está comigo. Não. Nós temos que tomar a direção de Deus se encontra. Porque se a gente toma a direção errada, não é verdade? Quanta gente tomaram direção errada? Só, acabou a pilha. Quanta gente tomou direção errada? Nós vimos aí, tem na televisão, um tempo atrás, tem algum tempo já, um pessoal que veio de Santos, você deve se lembrar disso, um pessoal que veio de Santos, negócio de futebol, eles vieram de Santos e perderam, o GPS botou eles numa situação complicada, eles se perderam, foram para a Vila do João. Quando entraram na Vila do João, foi todo mundo metralhado. Por que isso? Foram para o caminho errado. Se tivesse andado no caminho certo, não estaria morto. Se tivesse andado no caminho certo, não estaria morto. Mas acontece que o GPS botou eles no caminho errado. E aí eles entraram dentro da comunidade e morreram cheios de tiro. Por quê? Porque foram para o caminho errado. Quantas coisas a gente está vendo acontecer com isso aí? Quantas coisas nós estamos vendo acontecer no dia a dia aí de pessoas que estão
Aí a pessoa fala assim, não, estava no lugar errado, na hora errada. Estava no caminho errado. Estava no caminho errado. Quantos jovens estão morrendo? Quantos jovens estão aí, ó, perdendo a vida porque estão no caminho que errado? Estão com fuzil, pistola, pensando que está abafando, pensando que é muito homem por causa disso. Quando vai ver, novo, morreu. Podia estar vivo? Podia. Podia estar com saúde? Podia. Podia ter uma vida pela frente? Podia. Podia. Mas o que ele decidiu? Decidiu entrar para o tráfico. Deus interviu? Não, deixou. Passa-se um tempo, a pessoa morre. Às vezes Deus até avisa. Às vezes Deus até avisa. Eu já falei isso aqui nessa coluna. A irmãzinha lá falou para, na aula que a gente tinha lá, ajudava lá, a irmãzinha falou assim, olha, jovem, tu vai receber um convite. Se você for, não volta. Tu fica ligado com o convite que tu vai receber. E aí o rapaz passou os 15 dias, viu umas 4 meninas com a roupa, com a cara do rapaz e tal. A irmã Clarice olhou, falou pra mim assim, o que está acontecendo? Aí olhou para o rapaz, esse rapaz é aquele que eu falei, aconteceu, né? Elas viemos no enterro dele agora. O que aconteceu foi que ele estava na mesa de um bar com os amigos, chegaram outros amigos e convidaram ele para fazer assalto. Ele foi fazer assalto, todo mundo escapou, todo mundo fugiu. Quem morreu? Ele. Caminho errado. É noite da gente pedir a Deus para a gente tomar decisões corretas, caminhos certos. Tem gente que nem crente é e abençoado porque está tomando o caminho certo. Irmão. Tem gente que é abençoado. Tem gente que tem uma vida boa. Sabe por quê? Porque tem tomado o caminho certo. Tem tomado decisões corretas. E aí tem uma vida abençoada, mesmo não servindo a Deus, mesmo não sendo crente, mas tomou decisão certa. Decisão certa, caminho certo traz bênção. Caminho errado traz dor de cabeça. Caminho errado traz problema. Caminho errado traz sofrimento. Caminho errado o diabo aprisiona. Aí a gente muitas vezes depende daquele que está no caminho certo para ajudar aquele que está no caminho errado. Para ajudar aquele que está no caminho errado. Quanta gente já entraram aqui por essa porta no caminho errado e Deus trouxe para o caminho certo e o milagre aconteceu. Nós temos testemunho aqui, ontem a irmãzinha veio toda feliz, entrou domingo passado aqui com um cunhado domingo passado, esse o outro passou. Com um cunhado, morre ou não morre no hospital, no CTI. Estava dentro do CTI o homem. E ela veio, ela entrou aqui e falou, pastor, meu cunhado está no CTI, me ajuda em oração. Nós oramos ela aqui, no final do culto, nós oramos ela aqui, na oração que a gente fez aqui para todo mundo. Nós oramos ela, o demônio perdeu lá no cunhado dela. E eu falei para ela, prepara o testemunho que vai ser grande. Na segunda-feira o cunhado dela entrou aqui, o cunhado dela estava no quarto. E na quarta-feira o cunhado dela estava em casa. O homem estava morto. Sabe por quê? Porque ela decidiu entrar no caminho certo. Aí no caminho certo você tem condição de ajudar quem está no caminho errado. Porque o cara que estava morrendo, parece que ele me contou que é desviado mesmo. A pessoa é desviada. Entrou para o caminho errado e ia morrer. Ela entrou para o caminho certo, ajoelhou lá. O caminho certo dá condição de você ajudar quem está no caminho errado. Foi isso que aconteceu aqui com Ló. Ló tomou o caminho errado, a decisão era errada, Ló tomou. Mas a Bíblia vai falar que ele perdeu o que tinha, pegaram as mulheres,
pegaram o povo, pegaram os bens, pegaram tudo. Ló virou um prisioneiro. É assim que acontece com quem toma o caminho errado. Muita gente é prisioneiro das drogas, muita gente é prisioneiro do álcool, muita gente é prisioneiro de muita coisa que está acontecendo aí fora. Por quê? Porque tomou o caminho errado, está prisioneiro. Não consegue largar o cigarro, não consegue largar a maconha, não consegue largar a cocaína, não consegue largar as coisas. Por quê? Porque está prisioneiro, já tomou o caminho errado. Já tomou o caminho errado. E aí precisa de quê? De ajuda. Precisa de ajuda. E quem é que vai ajudar? Quem está no caminho certo. Quem tomou a decisão correta. Esse tem condição, esse tem uma vida abençoada e condição de ajudar aquele que está com problema. Seja no trabalho, seja na família, na parentela, seja no meio de amigos, no hall do amigo, não importa. Você terá a condição de ajudar aquele que está com problema. Por quê? Porque é tempo de nós escolhermos o caminho certo. Escolhermos o caminho certo. Aquela moça que eu pedi para o senhor orar, a dona Luzia, o juiz tinha dado para tomar tela, né, para pegar alguma coisa para outra casa dela e o carro dela para pagar o documento para alugar o apartamento dela. O juiz deu mais um prazo para o marido dela arrumar o dinheiro e não vai pegar o carro dela de volta. Não vai pegar o carro dela. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Teve uma mulher que perdeu o carro, estava desesperada e quer perder o carro, é isso? Porque o marido queria o dinheiro dela e aí ela ia perder o carro. E ela me ligou, me procurou para poder anotar o nome e a gente orar por essa mulher. A mulher não perdeu o carro. Assim que Deus faz. Quem é que ajuda? Quem está no caminho certo. Então é noite a gente pedir, irmão, porque milagre para Deus é fácil. Deus tem feito milagres, né? Deus tem feito milagres. Agora, não adianta ter milagre em uma vida de sofrimento. Não adianta. A Bíblia vai falar de 10 leprosos. Os 10 foram curados. Jesus curou os 10. Ele não fez acepção, não. Ele curou todos os 10. Só que tem um problema, só um voltou. Só um voltou. Sabe o que quer dizer com isso? Quer dizer que aquele que voltou, ele fez o caminho certo. Aquele que voltou tomou tudo certo. E Jesus abençoou ele completamente. Aqueles que não voltaram, a Bíblia não fala o que aconteceu com eles. Mas eles estavam entregues à sorte. Eles estavam entregues aos intempéries da vida. Não sabe se foi... Irmão, já teve caso aqui nessa igreja aqui, de Deus honrar a minha palavra e curar a pessoa, e a pessoa está curada. Até hoje, Deus não deixou de curar a pessoa. E sabe o que acontece? E foi mais de uma pessoa que aconteceu isso aqui, que eu soube, a própria pessoa contou. E sabe o que acontece? A pessoa saiu e tal, e o que aconteceu? Aquela doença não pegou mais a pessoa, mas veio uma doença muito pior. Sabe por quê? Quando a gente toma o caminho errado, a gente acaba pegando muitas coisas. Acaba acontecendo muitas coisas. Aquele problema, a pessoa não tem mais. Aquele problema, a pessoa foi sanada, Deus curou, não tem mais aquele problema. Mas aí o que acontece? Acontece outro problema. Aí vem outra perturbação, aí vem outra enfermidade, aí vem outra dor de cabeça. Por quê? Porque entrou no caminho errado. Então, não adianta Deus abençoar aqui, você contar uma bênção, mas tua vida está toda enrolada. Mas a vida está toda arrebentada. É tempo, é hora de nós conseguirmos tomar o caminho certo. Tomar a decisão correta para a nossa vida. Quantas pessoas faliram porque tomaram decisão errada. E acabam até se matando, porque não aguenta, o cara é milionário, o cara perder tudo, o cara tem parafuso, irmão. O cara fica doido. Acaba tirando a vida, por quê? Porque perdeu tudo.
Quantas vezes não acontece isso? Quantas vezes não acontece isso? Decisão errada causa sofrimento. Deus pode abençoar de um lado, mas você está sofrendo do outro, sofrendo do outro, sofrendo do outro, não adianta de nada. Temos que tomar o caminho certo. Ló não tinha uma vida de pecado, não. Ló não estava com a vida errada, não. O erro de Ló foi escolher o caminho errado. Esse foi o erro de Ló. O erro de Ló foi não ir na direção correta. Foi esse o erro de Ló. O que causou sofrimento para Ló não foi pecado. O que causou sofrimento para Ló não foi vida errada. O que causou sofrimento para Ló foi só uma coisa: tomou o caminho errado. E às vezes o Senhor pergunta assim: mas Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, Senhor, eu me aparto do mal, Senhor, eu frequento a igreja, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor, faça aconteça, minha vida está desse jeito, minha vida está assim, e eu não consigo ir para frente, eu não consigo, as coisas estão de mal pior. Aí o que acontece, que a gente tem que entender hoje, é que muitas das vezes acontecem muitas coisas porque tomamos o caminho errado. Não é porque está em pecado, não é porque está fazendo coisa errada, não é porque não está indo na igreja, não é porque não está frequentando culto, não é porque não está orando, não é porque não está jejuando, não é porque não está fazendo isso ou aquilo outro. Isso está tudo certo, mas o caminho errado causa problema. É doido a gente pedir a Deus para nós andarmos no caminho certo. Porque o milagre para Deus é mole. O milagre para Deus é fácil. O mais difícil é andar no caminho certo. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Antes de nós passarmos para a marcha, antes de nós passarmos para a nossa marcha, eu vou orar a Deus para que a gente possa tomar o caminho certo. Porque é noite de nós tomarmos o caminho certo. Feche os olhos. Pense em Deus, qual é a área da tua vida que está com problema. Agora seja sincero. Seja sincero, de olho fechado. De olho fechado. Dá uma pensada aí e vê se você não está passando o que está passando por alguma decisão errada que você tomou. Vê se a vida não está nesse marasmo, nessa situação, porque se tomou a decisão errada. Se você reconhece que as tuas decisões não têm sido certas, se você reconhece que os caminhos que você tem tomado não tem sido o caminho correto, irmão, eu não estou falando aqui de pecado, eu não estou falando aqui de coisa errada, eu não estou falando aqui que a pessoa que não está orando, não está jejuando, que não está frequentando o culto, que está arreando macumba por aí, não estou falando disso não, eu estou falando de caminho errado. E caminho errado, até quem está com a vida certa toma. Caminho errado, qualquer um pode tomar. Estando no pecado não estando, qualquer um pode tomar. Está propenso a tomar o caminho errado. E nós vamos orar para que essa situação mude na tua vida. Para que essa situação ela venha a ser revertida. Para que diante de decisões você não seja guiado por aquilo que você está vendo. Para que diante de decisões você não seja guiado por aquilo que agrada os teus olhos. Que você seja guiado para o caminho certo. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, antes de darmos as mãos aqui, Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Pai. Eu quero pedir, ó Pai, que nós venhamos a tomar o caminho certo. Que nós possamos tomar
a decisão certa, Senhor. Ó Deus, nos mostra, Senhor, o caminho certo. Nos mostra, Senhor, qual a direção certa em cada decisão que nós temos que tomar. Porque a nossa vida é de escolha, Senhor. A nossa vida é de decisão. A nossa vida nós temos que tomar decisão desde quando nós levantamos até a hora de deitar, Senhor. A nossa vida é de decisão. E uma decisão errada, um caminho errado, pode afetar todas as outras áreas da nossa vida, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que ó Pai, a partir de hoje nós possamos tomar as decisões certas, os caminhos certos, e que nós possamos não só sermos abençoados, mas ajudar aqueles que estão aprisionados no caminho errado. Senhor, abençoa a nossa mente, abençoa a nossa vida. Senhor, que nós possamos olhar com os olhos, não os olhos naturais, mas os espirituais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vamos tirar nossas cadeiras e nós vamos orar agora para a glória de Deus. É hora de oração.